Dando continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, nós vamos ler o capítulo 13 da sequência, a exposição, Romanos capítulo 13. Nós vamos ler do versos 1, Romanos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para tal bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, porque temos da tua parte a graça de ouvirmos a tua palavra que nos guia, nos orienta e nos conduz no modo como nós devemos viver. E como o Evangelho opera em circunstâncias das mais diversas na vida do crente, ajuda-nos a entender o ser cristão dentro de uma sociedade que ainda não te teme plenamente. Ajuda-nos a termos no nosso coração a convicção, Senhor Deus, de que a tua vontade é que sejamos fiéis a ti, submissos à tua autoridade, e assim exaltemos o nome do Senhor Jesus Cristo em qualquer circunstância. Abençoa o teu povo, fala conosco nessa noite, desvenda os nossos olhos e quebranta o nosso coração diante das tuas verdades, para que Cristo seja exaltado, Cristo o Senhor das nossas vidas. Em nome dele nós oramos. Amém. Esse tema que passa a ser tratado a partir do capítulo 13, Romanos, é um tema caro e difícil, eu diria até, diante das circunstâncias que nós, como um povo, vivemos. Como é que nós, cristãos, nos comportamos diante de decisões injustas ou de práticas injustas na sociedade, de governos que taxam o seu povo de maneira absurda para o benefício próprio. Como é que a igreja se coloca diante disso? E muitas vezes essas questões elas vêm a nós não por teoria, mas por prática, pelo que vivenciamos ou experimentamos, mas longe da realidade que os romanos viviam, os crentes que viviam em Roma experimentavam, até mesmo no período de Cristo, que estava submisso a esse mesmo império, sabendo que ali eles eram forçados e até mesmo a blasfemar, a negar. Em outros momentos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando houve, no momento da sua acusação, no capítulo 19 de João, se você for comigo lá, por favor, é a última... O capítulo 19 que trata da morte, quando ele vai ser morto, em João 19, verso 10 e 11 em particular, ele diz assim: Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Pilatos pergunta para Cristo e Cristo não responde a ele.
Se você voltar bem anteriormente, um pouquinho, diz, verso 8, Pilatos, ouvindo tal declaração, que declaração? Que Jesus era filho de Deus, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A autoridade que tu tens foi dada por Deus. Ninguém tem mais autoridade. Alguns pensam que está falando dos que estão acima dele. A autoridade foi dada por ele. Ele diz, ora, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Você tem uma autoridade acima de você, uma autoridade acima de você. E você recebeu essa autoridade, você age segundo ela. E ele diz, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar e te crucificar? Como é que eu me coloco diante de tal circunstância? Diante da providência divina, do governo de Deus, que me levará a sofrer injustiça diante de um mundo desse? A resposta de Cristo nos dá uma luz acerca daquilo que Paulo passa a ensinar. O aspecto central do argumento de Paulo talvez fuja um pouco às nossas questões, porque normalmente nós vamos trabalhar esse Romanos 13 para falar que tipo de governo a Bíblia ensina que deve existir. Mas esse é um erro aqui, um grande erro de interpretação, penso eu. Porque aqui o que Paulo está nos ensinando, não que nós não possamos derivar desse texto algumas informações sobre isso, mas o que Paulo está nos ensinando aqui é algo que está bem contextualizado, está bem restrito, está bem circunscrito a um tema. E o tema acabou de ser tratado no finalzinho do capítulo 12 da carta dele aos Romanos. Volte comigo, por favor, que foi o último sermão que nós pregamos aqui domingo passado, ou melhor, há 2 domingos atrás, quando ele diz assim, e o texto no final, a partir do 17, fala, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E as palavras de Paulo aqui são claras. Entende? Não, a vingança não pertence a você. Não está nas tuas mãos o exercer essa vingança. Deus deu isso a alguém que vai exercer, o Estado que vai exercer. Então, aqui o Estado se apresenta como aquele que foi dito ali, o vingador. E olha, se você vir capítulo 13, Romanos, veja que as palavras se repetem. Por exemplo, no verso 2 ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Entenda, vocês são um povo que vão fazer o bem mesmo quando eles fazem o mal. Então vocês não devem temer o mal que pode vir sobre vós quando vocês fazem o bem. Vocês devem temer o mal quando vocês praticam o mal. Mesmo quando o mal vier, vocês vão pagar com o bem. Aí ele continua, queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministra de Deus, vingador. E aí a palavra vingança, vingador, está associado ao que ele disse anteriormente, entregue, não, você não deve se vingar, entregue a quem tem autoridade para isso. E é o Estado que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um sistema de autoridade. E o ponto é, lembre-se, não podemos fugir, de repente nós vamos mudar o tema de Romanos, como se Paulo agora tivesse apenas preocupado como nós devemos pensar o governo secular. Paulo está falando da igreja
entre gentios e judeus, que vivem em sistemas de mundo diferentes. Mas os gentios estavam mortos, assim como os judeus estavam mortos. Ambos careciam da glória de Deus e foram alvos da graça de Deus. Paulo está falando de um povo que não tinha justiça própria e Deus os redimiu por sua própria justiça. Está falando de um povo que nunca tinha feito bem quando Deus os salvou. Eles não tinham feito bem e eles mereciam a condenação da parte de Deus, e Deus lhes fez todo o bem possível, até impossível aos nossos próprios olhos. Derramou graça, esperança, redenção, e disse agora, capítulo 12, iniciando: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele começa a descrever: esse evangelho vai me levar à obediência e até mesmo à morte contínua. Eu vou morrer a cada dia para mim mesmo, então para com meu irmão, o texto diz. O texto, Paulo vai descrever que eu devo oferecer o meu corpo como sacrifício a Deus, e esse sacrifício é o nosso culto racional para podermos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a nossa vontade estiver totalmente subjugada, a vontade de Deus prevalecerá na sua totalidade. Ele diz: bem, então não é apenas com teu irmão, agora ele passa a dizer: vou dizer como você tem que lidar com o teu inimigo. Se o teu inimigo te faz o mal, você faz o bem a ele. Você vai ser como Deus, que lhe amou quando você era inimigo dele. Você vai zelar pelo bem da vida dele. Aí, agora Paulo se volta e diz: você não vai se vingar dos seus inimigos, você vai entregar quem tem o poder de vingança. É Deus. E aí no capítulo 3 vai dizer como Deus estabelece um sistema de penalidade. Ele deu autoridade a alguns para isso. Mas ainda não fugiu ao tema. Como a igreja, esse povo que foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, vive no mundo. O evangelho opera em qualquer circunstância. Ele opera diante do próximo, que é meu irmão, e ele opera diante daquele que é meu inimigo. O evangelho me ensina a viver dessa forma. Agora ele diz como eu vivo no sistema que opera contrário aos princípios que eu creio. Sinclair Ferguson, falando sobre esse texto, diz uma coisa impressionante. Ele diz: o evangelho funciona em qualquer sistema de governo. Deus não veio estabelecer um sistema de governo no mundo. Deus veio dizer que o evangelho funciona em qualquer sistema de governo. Então, Sinclair Ferguson pergunta: ou você pensa o contrário, o que você diria dos crentes na Coreia do Norte? Como funciona lá? Como eles vivem em Cristo lá? Eles podem amar a Cristo e viver o evangelho lá? Sim, o evangelho funciona em qualquer sistema de governo. E nós vamos pagar o preço nos sistemas que Deus nos deu para sermos fiéis àquele que estabeleceu o governo. Quando necessário, Mesaque, Cedraque e Abednego não se curvaram diante da ordem do governo de se curvar diante da estátua. Acontece que eles pagaram o preço da sua obediência. Quando chegar a hora, o princípio que rege a igreja é: todo governo é instituído por Deus. Quem governa é Deus. E eu nunca vou poder viver nesse mundo submisso à impiedade de um governo que me ordena a praticar coisas contrárias à lei de Deus, de consciência tranquila. Se eu faço isso, eu peco contra o Senhor de toda a terra.
Independente disso, nós vimos o Senhor Jesus Cristo falando: nenhuma autoridade que você diz ter, você teria se de cima não fosse dado. Você recebeu essa autoridade. A nossa indignidade com o governo, às vezes, ela se resume a um espírito, a uma característica pecaminosa no nosso coração. Sabe o que é, irmãos? Não aceitar, não beijar o bordão da providência divina. As circunstâncias que Ele nos coloca, nós não aceitamos o governo dele sobre nós. E essa aparente indignação nossa, na realidade é indignação porque eu estou vivendo nessa circunstância. Por isso o texto começa com uma declaração preciosa. E o texto então diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Preste atenção na linguagem. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Não existe ninguém que não esteja debaixo de autoridade. Ainda, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As que existem foram por ele instituídas. Ou você acha que Paulo está falando de uma coisa assim bem teórica? Ele está falando para a igreja de Roma. Eu imagino no capítulo 1, Paulo dizendo para aquele império todo-poderoso, no qual a igreja estava envolvida e vivendo nele, ele olha para, lá no texto de Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A igreja vê o Estado com um poder imenso, e eles estavam ali sofrendo. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Deus, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É um confronto de autoridade. O poder de Deus sobre os poderes da terra. Mas esses poderes da terra foram esses que Deus nos colocou. Nós não podemos viver sem estar debaixo de autoridade. Esse é um princípio claro. Todo e qualquer sistema onde alguém se torna Deus no sistema é maligno. Por isso o sistema católico romano, os sistemas onde alguém tem autoridade suprema sobre alguma coisa, isso é maligno por natureza. Porque eu não tenho a ninguém, eu não tenho a quem me referir. Eu me tornei Deus. Toda autoridade vem de Deus, porque Ele é a autoridade suprema. Nenhum outro. Na sequência do texto ele diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E entenda, a conexão é tão direta, irmãos, todos nós estamos sujeitos à autoridade. Essa é a primeira declaração. Por quê? E aí a razão é essa: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Entenda, todos nós estamos sujeitos às autoridades superiores. E qual a explicação, qual a lógica disso? Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Dessa maneira, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Trarão sobre si mesmos condenação. Por quê? Perceba que Paulo vai ele vai afirmando algumas verdades, declarações bem claras sobre isso, só que aí ele vai explicar logo em seguida. Ele diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistirão sobre si mesmo condenação. Por quê? Porque os magistrados não são para temor,
quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Agora ele está falando do que se espera dos magistrados. Primeiro, que eles tenham uma consciência. Não apenas a igreja tem a consciência que Deus é a autoridade suprema, mas que os magistrados tenham a consciência que há uma autoridade superior. E que eles devem reger segundo a verdade, não segundo o erro, que eles devem buscar a justiça, não a mentira, que eles devem fazer o que é bom, não o que é mal. Nós pagamos o preço de decisões tomadas por autoridades e nós não podemos fugir muito delas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões que fizeram um tipo de liturgia do processo que não havia ainda legislação anterior, criaram e colocaram isso como uma regra que serve de lá para cá. E aí um jurista comentou e disse, é por isso que é difícil o Brasil ir adiante, porque não existe no Brasil algum tipo de constância, um tipo de segurança jurídica. Porque se pode mudar uma regra da noite para o dia. Porque se pode pensar em alguma coisa nova amanhã. E usar um critério para defender alguém em particular. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Como o Evangelho funciona aqui? Essa é a questão. Não é simplesmente a nossa luta contra o governo, mas é como é que eu sou crente aqui, como é que eu me submeto aqui, sem desrespeitar a autoridade. Essa é a maior tensão. E o texto continua, queres tu não temer a autoridade? Por quê? A autoridade é para ser temida. Eu devo obedecer à autoridade, eu devo temê-la. Porque se eu fizer o que é mal, ela vai me punir. Se eu fizer o que é bom, ela vai me louvar. É o que se espera da autoridade, é o que se espera dos magistrados. Que todo o mal seja punido e tudo aquilo que é bom seja louvado. Porque é assim que o juiz de toda a terra julga. É assim que vai ser no último dia. Espera-se, então, que aqueles que vão legislar nessa terra tenham o mesmo princípio. Se você não quer temer a autoridade, então faz aquilo que é bom e você vai ter o louvor dela. Entende aqui? O apóstolo Paulo está lidando com o princípio daquilo que se espera. Paulo não está entrando em questões, um governo que é justo, que é injusto, coisa dessa natureza. Ele está lidando com aquilo que se espera do magistrado. E, ao mesmo tempo, como a igreja deve agir. Entenda, ele disse, olha, eles são os vingadores de Deus. Entregue a Deus, que é o vingador. E Deus tem o seu sistema de fazê-lo. Qual o sistema? O magistrado. A igreja. Quem é que disciplina um membro? Como é que o membro que está em pecado é tirado da comunhão por meio da liderança, por meio daqueles que foram chamados para esse fim? Qual é a lógica disso? A lógica é porque foi dada autoridade por Deus para isso. Por que alguém é determinado a ir para a prisão porque cometeu determinado crime? Porque Deus deu leis e autoridade para isso. Jesus reconhece isso até mesmo quando pratica injustiça. Nenhuma autoridade lhe foi dada. Você não tem autoridade nenhuma se não tivesse recebido de cima. Eu reconheço isso. E eu vou agora provar o governo divino. Eu vou me submeter a ele. A lógica que Paulo vai criando no texto nos ajuda a perceber que não é, em hipótese alguma, defendendo um sistema de governo, mas como cristãos se vivem dentro de uma realidade mesmo como o Império Romano. O que se espera de um governo e como o cristão deve viver nele. A autoridade é o quê? Verso 4. É ministro de Deus para o teu bem. A autoridade, os magistrados aqui
eles são ministros de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Não é assim. Como seria bom? Vamos pensar numa imagem, numa autoridade um pouco menor. Vamos pensar em casa, na família. Eu lembro da palestra do pastor William MacLeod, lá em Gravatar, sobre criação de filhos. Eu lembro muito bem de uma das palavras que ele disse, quando ele falou sobre disciplinar fisicamente, com vara, com mão, ele entrando nesse mérito um pouco. Então ele disse, é necessário que você deixe claro para o seu filho, independente do meio que você vai usar, que todo pecado é punido e que não há satisfação naquilo, pelo contrário, quem pratica o mal deve ser punido. Porque uma vez que o seu filho faz o mal e você não pune, vai dizer a ele que o mal pode ser recompensado. Então pense numa instância aqui, dentro da minha casa, da sua casa. O pecado não é punido em casa. O que faz o bem não é louvado em casa. O pai é só aquele que pune, mas ele não dá uma palavra de incentivo, ele não elogia, ele não mostra, ele não diz ao filho, você fez o que é bom, isso é bom para você, é bom para a sua vida, é bom para o seu futuro. Como me alegro com a sua conduta e como eu me entristeço com seus pecados. Você cria um modelo. E os magistrados, então, foram ordenados por Deus para que a sociedade andasse em ordem e pudesse causar temor naqueles que fazem o mal, mas pudesse causar alegria para aqueles que praticam o bem. Seria essa a forma bíblica de lidar. Mas aí vem uma questão que é um pouco mais adiante, mas ela vai adentrando a meu coração e minha consciência, porque Paulo não para apenas nas questões externas da lei e que eu tenho que temer por causa da disciplina. Veja, eu posso temer porque eu vou ser punido, essa é uma maneira de temer. Mas se você, como pai, apenas deixa o seu filho obedecer porque ele tem medo de apanhar ou medo de perder alguma coisa, isso é bom em algum momento, mas não é tudo. Se para aí, assim que passa o temor, ele volta para fazer o que é mal. Assim como nós fazemos. Eu lembro que de um sermão que eu preguei aqui, falando, não sei exatamente em que livro, que foi alguns livros, né? Mas eu lembro que falei de um pouco da minha história pessoal. Como criança, eu tinha pavor de chuva. Mas amava jogar futebol. Era uma coisa estranha. Eu jogava futebol, amava aquele negócio todo. Quando eu estava no meio de um campeonato, no meio do campo, assim, na cidade, no interior do Pará, jogando, final do campeonato. Por incrível que pareça, eu era o craque do time, creia nisso. Dizem que eu gostava tanto de bola que me tornei um ano, fez assim. Mas o ponto é que nesse processo, eu jogando ali no campo junto com os amigos, de repente o céu, que no Pará a chuva não é chuvisco, ela é aterrorizante. O céu escurece, aquele negócio vira noite. Assim que o céu cerrava, minha alma cerrava. O céu fechava, minha alma fechava. Era uma coisa impressionante, era um sentimento estranho. Minha alma se encolhia. E eu, 10 anos de idade, eu corria para casa. A minha mãe dizia, olha, liga lá para a secretária, Paulo está debaixo da cama. Eu estava mesmo. Entrar debaixo da cama, ficava ali até passar a chuva, esperando que o jogo não tivesse acabado. O sol começava a surgir, irmãos, brilhar de novo. Eu já botava a cara de fora, já voltava para minhas práticas de futebolísticas de novo. Futebolísticas, né? Por quê? É assim o nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa apenas porque teme, é só dissipar a chuva que a gente quer voltar a fazer as mesmas coisas de novo. A gente só teme por causa da chuva, do terror da chuva. Passou aquilo.
você volta a fazer as mesmas coisas de novo. O Estado tem um poder de dizer para você, se você fizer o mal, eu vou te punir. Mas isso seria insuficiente. Por isso o verso 5 diz, preste atenção no verso 5, que é a alma do texto, e a alma da introdução que ele coloca no capítulo 13. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Você sabe o que é isso? Não apenas eu não vou fazer o mal por questão de consciência. Não apenas porque eu vou ser punido. Mas há aqui um elemento importante que eu devo elaborar um pouquinho em cima dele, para que fique claro, não fique dúvida na nossa mente. Alguém pode pensar, então, que o Estado pode criar alguma lei que pode ferir minha consciência. Lembra que nós aprendemos na confissão, por exemplo, no capítulo 20, 21, particularmente, que trata sobre a questão da liberdade de consciência. Do culto da liberdade de consciência. Na liberdade de consciência, nada pode ferir minha consciência a não ser a palavra de Deus. Nós somos libertos disso. Então, como é que a lei, como é que o Estado pode ferir minha consciência? Só por uma razão, pelo que ele diz no início. Toda autoridade está sujeita a Deus, depende de Deus, foi estabelecida por Deus. E todo Estado, quando cria leis justas, debaixo da autoridade divina, ele deve, então, levar a minha consciência a ser ferida. Sozinho ele não teria poder de ferir minha consciência. Nada tem poder de ferir minha consciência que não esteja atrelado às Escrituras. Mas quando o Estado age com respeito às leis de Deus, aos princípios de Deus, estabelece o que é bom na sociedade, isso trará não apenas temor do mal que pode vir sobre mim, mas também questão de consciência. Porque quando nossos filhos saem de perto de nós, e talvez não vá chover como no Pará, e ele vai causar temor, o que vai impedi-lo de fazer o que é mal? Porque eu temo a Deus. Porque essa lei é boa, e o meu Deus foi quem instituiu esse governo. A minha consciência está submetida a isso. E eu devo fazer. Por dever de consciência. A linguagem de Paulo é clara. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aí ele fala, é por esse motivo que também nós pagamos tributos. Nós podemos até lutar para baixar os tributos. Nós podemos até pensar em diminuir os nossos próprios impostos. Faça tudo o que você puder fazer para diminuir os seus impostos, dentro da legalidade, nunca fora dela. Tudo que for legal, tudo que for honesto, tudo que for honrado, faça para diminuir seus impostos. Mas nunca nada é legal. Porque você pode não ser pego, mas lembre-se, a consciência. Não é só por saber que eu não vou ser pego. Eu faço também por questão de consciência. Há uma mudança clara, e ele diz então, a partir do verso 6, por esse motivo também pagar tributos, porque são ministros de Deus. Olha, que linguagem impressionante. São ministros de Deus, irmãos, atendendo constantemente a esse serviço. Nós temos um sistema de governo que nós sustentamos como reis, um monte de senadores e deputados. Era melhor que nós tivéssemos uma monarquia, que mantinha só uma casa real, e era muito dinheiro, mas era só um. A gente mantém um monte.
Mas é isso. É isso. Nós temos o privilégio de viver numa cultura que nós temos que mudar muitas coisas pelo voto. E o nosso voto precisa ser muito bem concebido dentro dos valores cristãos, na escolha daqueles que vão nos governar. É muito pouco pensar em escolher alguém que vai nos governar por causa da minha classe, e não pensando num todo da sociedade. Infelizmente, o advento das classes fez com que cada um se preocupe com a sua classe. E nós não pensamos no todo, no bem da sociedade. E o grande mal é que nós nos esquecemos que eles são ministros de Deus. Ora, irmãos, os ministros do STF, os ministros da segunda instância, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, os juízes que lá laboram, os juízes da segunda instância, os juízes da primeira instância, todos eles são ministros de Deus, mas só que eles vão prestar contas a quem o instituiu um determinado dia. Eles vão se assentar nesse tribunal. Eles que julgaram tantos vão ser agora julgados. Só tem um problema. Esse juiz não aceita suborno. Esse juiz não aceita suborno. A minha preocupação com a igreja, e aí é importante eu falar, e esse texto é tão lindo, por isso eu creio eu. Nós vivemos numa época de grande conflito com questões políticas. Mas deixa eu lhe mostrar como esse texto não faz muito sentido de acordo com as nossas práticas. O texto começa falando da autoridade que foi dada por Deus. Então, Deus é o Senhor. É Ele quem tem autoridade sobre tudo e todos. Nós falamos mais de política do que de evangelho. Nós labutamos mais contra determinado pensamento aqui e acolá do que frequentamos reunião de oração. Você quer ver uma causa? Nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos nele como o Supremo Senhor de todas as autoridades. Porque nós não oramos, nós não nos reunimos para orar. As nossas assembleias são pouquíssimas, são mal frequentadas. Mas todos nós estamos brigando com alguém sobre política, com alguma coisa. A gente fala mais, sabe por quê? Nós usamos as nossas armas carnais e não aquela arma que o mundo não tem. O meu Deus é o Senhor de todos os senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o magistrado dos magistrados. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o governador dos governadores. É o prefeito dos prefeitos. É o vereador dos vereadores. E nós vamos tão pouco a ele. Tão pouco. Tão pouco. O texto que está conectado a esse diz que nós devemos fazer o bem. E muitas vezes nós estamos engajados em questões, por exemplo, nós somos a favor do aborto, ou somos contra o aborto.
O crente, penso eu, não deveria jamais ser alguém que defende o aborto. E então nós nos engajamos em debate, lemos livros, falamos coisas, mas a gente não ora e não fazemos o bem. Nós não servimos a sociedade. Nós só nos queixamos. E o que tem acontecido é uma geração de murmuradores, não de homens e mulheres que estão diante de Deus em total dependência. Nós temos tantas reclamações, mas não compara com o tempo que nós gastamos diante de Deus em oração. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: ore por todos os homens, principalmente pelas autoridades, para que vocês tenham vida tranquila na terra. Orem a Deus por eles. Paulo diz: nós somos ordenados a orar por eles. A nossa alma é tão carnal, irmãos. Tão carnal. Que o que nós fazemos é apenas reclamar. Reclamar. Então, a nossa obrigação civil, como quem se submete às autoridades civis, deveria ser concedida essa obrigação pelos princípios bíblicos que Deus nos deu. Não apenas pelo temor de ser pego numa infração, mas por questão de consciência. Embora as pessoas ao nosso lado e nosso redor, elas não dão honra à autoridade, e nem mesmo exercem a autoridade de modo honroso, o cristão deve ser o povo que conscientemente honra a autoridade, porque eles honram a Deus. O que é ser um cristão em Roma, debaixo de perseguição? E Paulo dizer aos crentes: toda autoridade foi dada por Deus. O que é para os cristãos em Roma ouvir isso? Debaixo de perseguição, tendo sabido que o Salvador deles foi morto debaixo desse império. O comentarista também disse: os cristãos que mais servem à sociedade e oram e amam a Deus são aqueles que vivem debaixo de regimes totalitários, perseguidos. Quando quebra um pino, uma coisa é tirada, nós aqui que estamos vivendo tão bem, começamos a reclamar de tudo. E o caminho não é: nós vamos agora encher a igreja na reunião de oração e nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus. Ó Senhor, Tu que és o Senhor dos magistrados, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da vida desses homens, socorre, ajuda o Teu povo. E nós vamos aprender então esse princípio. Foi dado por Deus. Foi dado por Deus. O sofrimento que nós estamos enfrentando, a enfermidade que nós temos de passar, o sofrimento com os governos que nós temos. Sabe por quê?
para que ele nos ensine o que ele já disse: o meu reino não é deste mundo. Não há conflito com o reino de Roma, com o reino de Cristo. O reino de Cristo não é desse mundo. Você é cidadão de Cristo em Recife. Você é cidadão do reino de Deus no Brasil. Você vai viver os valores do reino de Cristo aqui. E você vai enfrentar as consequências. Você vai enfrentar as consequências. Mesaque, Cedraque e Abednego enfrentaram as consequências. É quando chega a hora de dizer: quem de fato é meu Senhor? Estou pronto para arcar com as consequências das leis que os homens criaram. Eu não posso me submeter à lei que me coloca contra o meu Criador. Eu vou me submeter às penalidades dessa lei. Chegou a hora de morrermos por ela, pelo que cremos. E nós nos tornamos uma geração. Veja, eu sou a favor de uso de arma em casa, sem problema nenhum, ter casa, não sou contra isso. Nós vemos uma geração que parece que nós vamos defender o evangelho com arma. Eu nunca conheci na história o evangelho e o povo de Deus ser exaltado porque matou seus inimigos à bala. Eu conheço o evangelho sendo exaltado porque os filhos de Deus foram mortos. Mortos por causa da sua fé. É assim que eu conheço a história. Proteger minha casa é uma coisa. Pensar no avanço do evangelho com armas é outra coisa. Essa é a autoridade que Deus nos deu. De poder votar e escolher os nossos governantes no país que vivemos. Nós não vivemos na Coreia do Norte, nós não vivemos na Venezuela, que vive uma situação terrível ali. Como é ser crente ali. Como é temer a Deus ali. Funciona. O cristianismo funciona na Venezuela. O cristianismo funciona na Coreia do Norte. O cristianismo funciona nos Estados Unidos. O cristianismo funciona aqui. O cristianismo funciona em todo lugar. Que os princípios de Deus são os mesmos para o seu povo em qualquer lugar. Que privilégio nós temos como nação. Ter nossos governantes e poder mudar tudo isso de uma eleição para outra. Como vimos recentemente, na providência divina, algo espetacular. Ninguém saiu para o meio, ninguém saiu da esquerda radical para o PSDB. Nós não temos extrema-direita, mas escolhemos um governador que estava mais à direita, um presidente mais à direita possível. Alguém que era conservador, de valores cristãos. Algo impressionante, algo mudou. Eu tenho que ter consciência nos meus votos, eu tenho que saber como eu devo votar. Mas, acima de tudo, eu tenho que aprender a me sujeitar àqueles a quem Deus colocar no trono para governar. E ser cristão em qualquer circunstância que Ele nos conceder viver. Se o nosso Salvador fez assim, Ele pagou impostos, Ele sujeitou a Pilatos, Ele sujeitou aquela autoridade, dizendo, quando ouviu da parte dele, eu tenho autoridade para te libertar e te crucificar. Essa autoridade foi dada. É por isso que você tem. Se Ele agiu assim diante da providência, se Ele pagou impostos nessa circunstância, por que eu, o seu servo,
sua ovelha, não farei. Se o meu Salvador fez, por que não faremos? E assim revelaremos a glória do Evangelho, que não pertence a essa terra, mas está acima de tudo isso que nós podemos ver ou tocar. Você que no nosso meio, tem muitos jovens aqui que são idealistas e estão fazendo direito e buscam a carreira da magistratura. Lembre-se disso. As leis e os magistrados foram colocados por Deus para punir o mal e fazer o bem àqueles que praticam o que é bom. Louvar o que pratica o bem. Se vocês vão julgar, julguem segundo a verdade de Deus. Segundo as leis que existem no país, para a glória de Deus. Se vocês desejam isso, desejem glorificar Deus por meio disso. Mas se você foi injustiçado pelo sistema que nós vivemos, e tem o sistema de recorrer, você vai recorrer, o sistema é legal, isso é prática do nosso sistema. Você vai recorrer. Mas não se desespere. Porque qualquer que seja, qualquer que for a decisão, justa ou injusta, essa é a providência divina. Se submeta a ela de coração. Confia no Senhor. Nós temos um caso de um irmão da nossa igreja que, no nosso pedido de oração, está lá. Ele tem uma causa na justiça, ele pede que nós oremos por ele. Bonito isso. Nós confiamos no Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos, dentro daquilo que é reto, que é justo e que é bom. A nossa confiança está nele. E nós temos uma sociedade falida, sistema falido, politicamente falido. Ainda tanta coisa para ser resolvida. E nós temos muita coisa para fazer, nós temos gente para tirar do poder. E nós temos muita coisa para fazer. Mas o que estamos fazendo quanto à oração? Como temos buscado a Deus? Em quem eu confio? Quem é o Senhor que pode mudar todas as coisas? Pela reunião de oração que nós temos, nós confiamos muito pouco nele. Muito pouco nele. Confiamos muito mais na nossa estratégia do que em Deus. Toda a autoridade foi dada por Deus. E a Ele devemos ir, para que Ele nos socorra diante dessa realidade. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, ouvindo a Tua voz e sendo desafiados como cristãos a nos submetermos à autoridade e ao governo que o Senhor nos colocou nesse mundo. Ajuda-nos como crentes a sabermos que o Senhor estabeleceu princípios claros de autoridade para que eles possam punir o mal e louvar o que é bom. Que o Senhor abençoe a Tua igreja quando ela sofre nesse mundo caído, para que ela possa depender do Senhor tão somente. Ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, a obedecermos às leis que são boas, não apenas por medo da punição, mas por questão de consciência. Porque o Senhor é quem ordenou tais coisas. E nós devemos seguir, ó Deus, segundo a Tua vontade.
Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa a nossa sociedade. Tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, ó Deus. Há tanta injustiça no nosso país. Há tantas práticas pecaminosas, Senhor Deus. Tantos benefícios pessoais, de grupos. Tanta impunidade, Senhor Deus. Ó Deus, Senhor dos senhores, que o Senhor possa agir no nosso meio. O Senhor possa tirar daqueles que não têm feito a tua vontade, não têm agido segundo os teus preceitos, ó Deus. Mas nós sabemos que se ainda perdurar princípios tão malignos como esse que vivemos, é porque na tua providência o Senhor quer nos ensinar cada dia mais a depender de ti, e não da sociedade, e não dos homens, e não da nossa força. O Senhor está nos ensinando a cada dia a confiar no Senhor, tão somente. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do teu nome, e abençoa a tua igreja nesses dias difíceis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.